Olá, amigas e amigos do canal Sua Arte Conta, tudo bem com vocês? Já vão dando like, já vão hypando, compartilhe, indique um amigo, fala assim, olha, o canal daquela mocinha pequena, mocinha é ótimo, daquela mulher é pequeno, mas é legal, ela conta umas histórias legais sobre arte. Hoje a gente vai falar de arte, vamos voltar a Monet, e uma fase muito importante, vamos voltar um pouquinho atrás, que eu quero falar de umas obras que são importantes, que definem algumas coisas do impressionismo, e depois pulamos de volta no retorno dele. Se você assistiu, não sei onde eu vou pôr esse card aqui ou não, aqui ou aqui, da última vez que eu falo de Monet, que foi foi 2024, tá bom? Então roda a vinheta. Então, eu quero a primeira coisa voltar nesses quadros de Monet, Saint-Germain-de-la-Rue, 1867. Este quadro não foi pintado ao ar livre, como parece, mas sim dentro do Louvre. Em vez de copiar obras de grandes mestres, Monet preferia pintar aquilo que via pelas janelas do museu para melhor estudar o efeito da luz. O Le Jardin l'Enfant, também de 1867. Esta tela foi uma das várias vistas de Paris que Monet pintou na primavera, quando reafirmava sua preferência pela pintura ao ar livre. Qual que é a diferença das duas? Qual é a diferença e a igualdade dessas duas pinturas? Se você olhar uma e outra, a do Louvre, que ele está lá no Louvre, mas ele olha para Notre-Dame, elas são consideradas pinturas realistas, impressionistas e não impressionistas. A de 1887 também, mas com uma diferença. A do que aparece a Catedral de Notre-Dame, ele, em vez de pintar o que estava atrás dele, que era para estudar, ele olhou pela janela e começou a pintar lá, esboçar esse quadro. A outra ele fez realmente ao ar livre, mas as duas são consideradas analiticamente realistas, impressionistas, porque elas são quase fotográficas. Depois nós temos o quadro que aparece agora, que é Jean Monnet em seu berço, 1867. É o primeiro filho de Monet e Camille Dancier, que nasceu em agosto de 1867. O artista retratou o filho no berço, sob o olhar amoroso da mãe, sentado ao lado. A luz azulada transmite a impressão de tranquilidade e intimidade que a cena causou ao pintor, certo? E é importante vocês verem a genialidade aí. Ele não tinha máquina fotográfica, eram outros tempos, mas ele capta, ele vai buscar sensorialmente a luz que ali deve incidir para causar a impressão do que ele quer passar. É aí que está a diferença do normal para o gênio, na minha opinião. Apesar que muitos acham que o Da Vinci é um gênio, Michelangelo é um gênio e Monet não. Eu acho que Monet e Manet têm essa genialidade, essa força. Outro quadro que eu quero mostrar aqui, de 1870, que são de dois pintores, vão aparecer, é o Balneário de Lagunière. Esse balneário, o que ele retrata? É um restaurante que tem uma ilhota no meio com uma árvore, onde as pessoas tomavam um banho. Se você olha para um quadro e outro sem conhecer os pintores, você não vai saber quem é de Renoir e o que é de Monet. Os dois têm pinceladas rápidas, misturam as tintas na tela, tem aquela rapidez e suavidade, foram pintadas essas sim no local.
E estas duas telas, guardem, são consideradas como o início da técnica impressionista. Voltando à Guerra Franco-Prussiana em 1871, que ele foge para a Inglaterra, se inspira em Tanner e em outros artistas, faz aquela sequência de pinturas e quando ele está para voltar, que a guerra havia terminado, então ele quer voltar para a França. Não se sabe se foi Daubigny ou Pissarro que falou assim, passe pela Holanda. E ele fica aí na Holanda, em Zaandam, mais ou menos, durante 4 meses. Nesses 4 meses, ele vai fazer 24 estudos. Desses 24, eu vou apresentar alguns que estão sendo apresentados agora na tela. O primeiro é o Barcos em Zaandam. Exibe a cena portuária com os tradicionais barcos, uma das várias visões do porto. A Casa Azul. Prestem atenção nessa obra, porque ela é uma das mais famosas deste período. A Casa de Artesã. Depois, o Moinho perto de Zaandam. Retrata a paisagem típica com um moinho e barcos. O Porto de Zaandam. Foca no reflexo dos edifícios, na água e barcos. O Dique de Zaandam. É tarde, final da tarde, explora a luz do final do dia. Casas à beira do rio Zan. Outra representação das casas de madeiras típicas da região. A pequena ponte em Zaandam e sem dúvida, o quadro que eu deixei por último, que é o Campo de Tulipas, que mais uma vez retrata o moinho, ele sempre coloca o moinho, e as cores maravilhosas dos jardins e das tulipas na Holanda. Eu acho que é um dos quadros mais lindos. Muitas dessas telas que vocês viram tem tulipas, tem cores, que eu estou passando de novo. Eu vou passar tudo de novo para vocês observarem, porque elas são importantes. Porque elas tiram Monet da parte mais taciturna, que é Londres com o fog, com aquelas as visões nubladas, e traz para um lugar mais iluminado, mais florido, mais colorido. O que isso vai, essa passagem essa fuga para a Inglaterra, depois essa passagem pela Holanda, voltando para a França, o que vai ser importante futuramente nas pinturas de Argenteuil, que é para onde que ele vai morar. Nós vamos chegar lá nessa história, e depois na Grande Giverny, onde ele constrói os jardins de Giverny, as nenúfares e aí as ninféias, e vai morar lá até o final de sua vida. Eu fico pensando na obra de Monet, na importância da obra de Monet. Vocês viram o berço do filho dele, que ele pinta com uma mulher, o azul, que ele consegue trazer, depois até ele se prova, né? Eu acho que às vezes, como ele queria participar de alguns salões, ele vai um pouco para o realista, mas ele não consegue deixar a impressão, aquela coisa que hoje em dia é muito difícil, era muito difícil se captar como eles captavam naquela época, porque hoje nós temos as fotos, nós temos vários recursos tecnológicos que não tinham lá. Mas uma coisa que foi engraçado, que parece que persiste até hoje. Quando ele volta para a França, ele é acusado de participar da Comuna de Paris. Gente, porque ele era artista, isso foi dito. Ele não participou, que não teria problema nenhum, seria até, para ele, seria maravilhoso se ele tivesse feito. Mas eu acho engraçado que esse negócio de comunista parece aquele efeito Mandela. As coisas parecem que mudaram? Mudaram não, continuam as mesmas. Tem certas coisas que não mudam.
Ah, porque é comunista, meu Deus. É a mesma coisa que você nunca ter experimentado um prato e falar mal dele. Será que é bicho-papão, tão bicho-papão assim? Não sei, tá? Deixa aqui a pergunta. Desses quadros todos que você viu, qual mais te tocou? Escreva aqui para mim, deixa um comentário, um ponto, um coração, ou se você chegou até o final, escreva #Holanda, que eu vou saber que você chegou até o final comigo. Semana que vem temos mais. Eu espero vocês para mais novidades e histórias. Um beijo. Tchau, tchau.